Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso canal Caminho, Verdade e Vida. Eu encontrei assim um espaço muito legal que dá para fazer esse nosso vídeo sem interferência, né? Sem barulho, é dentro do meu carro. Um lugar bem gostoso, né? Então eu tenho assim feito os vídeos aqui dentro, é bem legal. E aqui é o nosso canal, Caminho, Verdade e Vida. Eu sou o pastor Mauricélio e é sempre bom, né, ter você em minha companhia. E uma coisa que eu peço para você, continua divulgando o canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. É, Fale para alguém, né? Diga, ó, vamos seguir esse canal. É bem legal, tem palestras bem legais. E se você tem alguma coisa, alguma dúvida sobre algum assunto da Bíblia ou daquilo que eu estou falando, você também pode falar, tá? Manda aí nos comentários. Nós estamos falando o que vai acontecer no céu, né? Porque nós tivemos aí um estudo falando sobre que na volta de Cristo os mortos vão subir para o céu, que não estarão mais mortos. Quem ficará na terra, né? Satanás com seus anjos, ele ficará preso. Aqui diz no Apocalipse capítulo 20, né, que ele vai ficar preso. Só que depois de um tempo, que é 1000 anos, acontece então a ressurreição dos mortos que não aceitaram a Cristo. Então é bem interessante saber disso, né? Lá em João 5, 28 a 29, fala que tem duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da morte, tá? Que é para o juízo. E algumas pessoas, desculpa, elas pensam que ainda vai acontecer o juízo. Não, o juízo já está acontecendo e ele começa pela casa de Deus. Pedro fala sobre isso. E se começa pela casa de Deus, que somos nós, aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber da Bíblia, não querem estudar a Bíblia, não querem saber de Jesus, já estão o quê? Já estão julgados. Então, o que acontece aqui, ó? Apocalipse 20, versículos 5 e 6, olha. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, ó. 1000 anos de férias no céu, vamos estar. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Olha só, férias no céu, 1000 anos. Você trabalha muito, né? Tá corrido a vida. Você vai ter 1000 anos no céu. Fazendo o quê, pastor? A Bíblia diz que no céu os livros vão ser abertos. Que livros são esses? O livro de cada pessoa. Antigamente eu pensava assim: como é que vai ser isso? Porque livros, né? Mas livro é um símbolo. Nós vamos ter lá as informações da nossa vida todinha, do acordar ao levantar, durante o tempo de vida que tivemos, as chances que tivemos de não ou sim de aceitar a Jesus. Então não tem ninguém que vai ter assim. Pode ser que não conheceu tudo, mas todos vão saber, né? Todos vão entender que estão sendo julgados justamente. Porque quem faz julgamento somos nós. Nós julgamos. Em que aspectos? Eu decido para onde vou. Então, quando acontecer isso aí, os mortos que ficaram para trás, que ninguém fica para trás vivo, nós vamos para o céu, nós, todos aqueles que aceitaram Jesus, que amam a Cristo, que lê a Bíblia, que vão à igreja, que vivem a bondade de Deus, vão para o céu. Aqueles que não praticaram bem, que não viveram de acordo com a palavra de Deus, os maus, né? Eles vão ser o quê? Ressuscitados depois dos 1000 anos. Aí acontece o juízo final, tá? Entenda bem isso aí. Eu vou ser bem rápido, mas
as pinceladas que eu vou dar. Primeiro, aqui no Apocalipse 20, versículo 7, assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, completou os 1000 anos no céu. E 1000 anos no céu não é nada, a eternidade, para ser eterno, 1000 anos não é nada, né? Satanás será solto da sua prisão. Agora, ele não estava preso com correntes, ele não estava dentro de uma cadeia física, ele estava preso dentro das suas próprias ações ou circunstâncias que ele mesmo criou, desde o céu até a terra. Então não tem ninguém para ele tentar, não tem ninguém para ele levar para fazer crimes, não tem ninguém para ele levar para matar alguém, né, roubar, para levar para o bar, para usar drogas, né? Não tem mais essas pessoas, porque estão todo mundo morto. Quem está vivo? Somente os que viveram de acordo com a palavra de Deus, vão estar no céu com Cristo durante 1000 anos. Agora, quando a Nova Jerusalém, desce do céu, acontece algo assim tremendo, porque é o juízo final. Gog e Magog, né? Aqui diz, olha, marcharam, e o número dessas pessoas é como a areia do mar. Imagine tanto de pessoas. E aí eles vão marchar, porque Satanás vai enganá-los, dizendo assim: olha, vocês, eu ressuscitei vocês, eu acordei vocês, agora só tem alternativa para a gente ficar vivo. Nós temos que tomar a Nova Jerusalém, que ela vai descer do céu com todos os salvos, também como a areia do mar, né? Muitos salvos, desde Adão até o último homem. Muito bem, marcharam, verso 9 do Apocalipse capítulo 20, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, e desceu então fogo do céu e consumiu. Aí diz aqui no verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então vai ser uma destruição total. E aqui ele tem 3 personagens, né? Depois eu vou falar sobre isso, que é o diabo, né? Que é o sedutor, a besta, que é um animal terrível e espantoso, ninguém sabe que animal é esse, e o falso profeta. Eu não vou entrar nesse detalhe porque você pode ficar um pouquinho assustado, não entender, né? Quem é o diabo? A gente já sabe, né? É Lúcifer. Quem é a besta? É uma dúvida. E quem é o falso profeta? Tá? Mas eles têm coisas semelhantes, essas 3 entidades, né? E aí então acontece o julgamento final, os mortos, eles vão ser julgados, não estão mais mortos, vai descer fogo do céu e vão consumir todos. Então essa ideia de que alguém vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, isso não existe, tá? Só existe o quê? Jesus volta, leva a sua igreja, leva os seus filhos para o céu, passa 1000 anos no céu, depois ele desce e acontece o juízo final. Ressurreição dos mortos que ficaram com Satanás e seus anjos, e eles receberão a recompensa, como também os salvos recebem a recompensa, que é a coroa da vida eterna. Ok? Então, olha só, no versículo 15 diz o seguinte: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, tem 3 livros no céu. O primeiro livro é o livro das memórias. O segundo livro é o livro, das boas ações, o primeiro livro. O segundo livro das más ações e o terceiro livro, o livro da vida, que só Jesus pode escrever nele, né? Ele escreve lá o nome dos salvos. Então, livro das boas ações, das más ações e o livro da vida, tá? E aquele que não foi achado no livro da vida será lançado para dentro do lago de fogo. Mas o julgamento já está acontecendo, não vai acontecer. Se alguém falar para você, vai acontecer, não, já está acontecendo, tá? Então hoje é a hora de você se entregar a Cristo, não é amanhã, não é depois da manhã. Alguém pensa, eu vou me entregar a Cristo, mas vai ter outra oportunidade, vai vir um anticristo. Aí, para com isso, isso não é bíblico. Não está na Bíblia, não.
já estamos julgados. Estamos sendo julgados. Depois que morrer, não tem mais como voltar. Já selou, tá? Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Agora, Deus não condena ninguém. Deus, Ele quer salvar. Mas você precisa decidir. Ok? Depois eu vou falar sobre quem é essa besta, quem é esse falso profeta, né? Quem é esse tá dizendo aqui, né? Besta, o falso profeta, o diabo. Vou falar sobre isso, tá? E aí a Nova Jerusalém desce do céu. Depois que acontece o juízo final. Aí diz o seguinte: então, uma grande voz, capítulo 21, versículo 3. Então, uma grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, pois já não haverá morte, já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Amém? Deus vai botar um fim ao mal, à maldade, e vai fazer tudo novo de novo. Sabe qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. Terrível a morte, né? Quem já perdeu alguém sabe disso. É terrível. Mas com certeza você hoje quer entregar a tua vida a Cristo. Então eu quero dizer para você: se entregue a Jesus, confia nele, tá? Ele tem o melhor para você. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez eu estou aqui diante do Senhor, te agradecendo porque o Senhor é Deus e a tua verdade, ela fala aos nossos corações. Continue abençoando, Pai, os teus filhos, cada um de nós, e que possamos tomar a decisão mais sábia de nossa vida, que é de entregar nossa vida a Ti. Ser com todos nós, em nome de Jesus, amém. Se inscreve no canal, dá o seu like, acione o sino para receber as notificações do nosso canal. É simples, mas o mais importante é isso aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus. Deus te abençoe, tá? Boa noite, boa tarde e bom dia. Fica com Deus. Forte abraço. Eu quero ser teu pastor, mas nós temos um pastor maior do que eu, que é o pastor Jesus. Até mais.